noite, irmãos. Um privilégio estar mais uma vez com a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Para mim é uma alegria vê-los e tirar alguns minutos aqui para reflexão na palavra de Deus. Convido-os a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 6 e a nossa meditação chegando quase no final da série Armadura de Deus. No outro domingo, na outra ocasião, eu falei que estávamos quase no final. Faltava ainda 3 sermões, né? Agora o próximo já é o último, né, Vim? Então, eu já posso dizer que estamos próximos, então, a concluir a nossa série sobre a armadura de Deus em Efésios capítulo 6. E, na verdade, a descrição da armadura de Deus começa ali no versículo 11. Já estudamos a respeito do cinto da verdade, a armadura de Deus, estar cingidos com a verdade, a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Usando ali, diz no versículo 16, faz menção do escudo da fé, e ainda também temos o capacete da salvação e a espada do Espírito. Bom, agora chegando próximo ao final dessa descrição da armadura de Deus, em Efésios 6, eu convido-os a ler comigo o versículo 18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos pausar ali e orar. Senhor Deus, essa é a sua palavra, que diz a respeito da sua armadura, que o Senhor providenciou para o seu povo. Portanto, abra os nossos ouvidos, faça os nossos corações entender e compreender aquilo que o Senhor deseja falar a nós através da sua palavra. Não basta ouvirmos, é preciso que nós obedecemos aquilo que o Senhor diz a nós. Pai, por favor, ensina-nos. Em nome de Cristo. Amém. O saudoso R.C. Sproul tinha um amigo chamado Archie Parrish. E Archie Parrish se converteu quando ainda era um soldado, e ele tinha um amor pela Igreja de Cristo e também, especificamente, o evangelismo. Inclusive, logo depois do seminário, ele não só pastoreou uma igreja, mas ele começou a trabalhar num ministério que estava tomando seus primeiros passos. Era um ministério que ensinava as pessoas a fazer uma boa evangelização, compartilhar o evangelho. Aquele pequeno ministério foi crescendo, e o Art começou, por necessidade do trabalho, a viajar vários lugares dos Estados Unidos, conversando com pequenos grupos, falando em grandes conferências, ensinando pastores a respeito do material que ele tinha ajudado a publicar. Art, ao longo do seu ministério, ao longo do seu trabalho neste ministério de evangelismo, ele chegou a conhecer 40 países diferentes. Viajou o mundo. Mas não é esse o ponto que eu queria destacar a partir da vida do Art. O que acontece é que, quase no final da vida dele, ele começou a lidar com alguns problemas de saúde. E esse Art, que estava acostumado a viajar, a conversar, palestrar, se envolver com muitas pessoas, por causa das necessidades de saúde, mal podia sair de casa. Então, ele escreve que, bom, eu podia ter ficado frustrado com isso, mas eu entendi que Deus estava me dando a oportunidade de orar mais. E o Art, ele abraçou aquele ministério de oração com bastante vigor. Ele orava por todo mundo. Ele imprimia quem que era o pessoal que trabalhava no Ministério Ligonier, aquele ministério fundado pelo R.C. Sproul, quem que era a equipe, quem que eram os voluntários. E dia após dia orava nome por nome, por nome, por nome.
O Ministério Ligonier, inclusive, começou uma espécie de faculdade, uma instituição de ensino, onde jovens podiam aprender sobre a fé, e ele imprimia os alunos, as turmas, os nomes, e dia após dia orava nome por nome por nome. Diziam que era comum você receber uma ligação do Arte. Ele não queria te enrolar muito, ele só queria saber como estava a sua alma e como ele poderia orar por você. E qualquer pessoa que ligava para o Arte para resolver algum pepino ou outro, não conseguia desligar o telefone antes que Arte orasse por ele. Olha só o que Arte vai dizer próximo ao final da sua vida. Ele escreve: Eu entendo que esse momento de oração, esse período de oração, esse período no final da minha vida, tenha sido o mais poderoso de toda a minha vida. Um cara que viajou o mundo, que ajudou o ministério de evangelismo, de sair do zero, de sair do rascunho e virar um CNPJ, uma empresa, um ministério bastante robusto. Esse cara vai dizer: olha, na verdade, foram ali nos últimos anos, quando eu comecei a orar de fato, que eu tive o meu maior impacto e senti o maior impacto da obra de Deus. Irmãos, aqui no final desse estudo, dessa lista sobre a armadura de Deus, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo 18, depois de descrever o escudo, a espada, o capacete, quando ele diz assim, no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele não está dizendo, olha, enquanto vocês estão esperando a próxima tentação, ou enquanto vocês estão aguardando a volta de Cristo, faça qualquer coisa aí. Faz o seguinte, ore. O apóstolo Paulo está dizendo, agora, soldado, você que entende que você está numa batalha, uma batalha que já tem a vitória. Cristo já disse que ele venceu o mundo. E já sabemos que nos novos céus e na nova terra não vamos lidar com as tentações com qual nós lidamos hoje. Uma batalha que já foi vencida, mas uma batalha que ainda ocorre enquanto ainda estamos desse lado da glória. O apóstolo Paulo ele está dizendo, olha, você soldado que entende que você está numa batalha, agora que você vestiu a armadura de Deus, é necessário agir. E qual é essa ação? Como agir? O apóstolo Paulo vai dizer: você vai ser agora um guerreiro de oração. Oração. Mas não só oração, mas a maneira que esse versículo é estruturado, está escrito ali como se fosse vigiar e orar. Orando no Espírito por todos os santos e vigiando. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiai e orai é o nome de um hino. É também uma frase que o nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos. E é uma frase, irmãos, eu queria começar com isso. Veja só, vigiar e orar sempre tem um tom de aviso. Sempre tem um tom de aviso. Nunca é dito como se fosse uma coisa fácil, uma coisa que vem natural. Vocês vão lembrar que naquela questão, naquele momento, naquela ocasião em que Jesus ia adiante para orar e ele levou seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: meu coração está pesado. Eu vou morrer daqui a pouco. E os discípulos confusos. Vamos ali na monte, vamos orar. E aí, enquanto Jesus está orando, os discípulos estão babando, eles estão dormindo. E aí Jesus vai chamar a atenção deles. E vai usar essa linguagem lá em Mateus 26. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus sai para orar novamente. E os discípulos dormem novamente. E Cristo, então, ele repete aquele aviso solene. Vigiai e orai para que não entreis em
tentação. É uma coisa quando a tentação nos atinge. É outra coisa quando a gente vai andando dentro na tentação em si. Irmãos, essa é uma coisa que o R.C. Sproul vai mencionar. Ele vai falar, cara, é possível um ministério de 50 anos desaparecer por causa de uma infidelidade de 5 minutos. Um testemunho de vida ser queimado. Não que a pessoa perde a salvação, mas você perde o efeito do testemunho de ser fiel ao Senhor. Por causa de um pecado, não que entrou através de uma flecha, mas que você foi carinhoso com aquele pecado. Você deu lugar àquele pecado. Não vigiou, não orou. Em outro momento, Jesus Cristo falando aos seus discípulos acerca do fim do mundo, é um texto difícil. Ele vai falar sobre como Jerusalém vai ser destruído, como as perseguições que virão, e o povo que está ouvindo está ficando um pouco ansioso. E Jesus vai dizer assim, isso lá em Lucas 21. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Em outras palavras, é preciso vigiar e orar para ser fiel. Ou seja, quando o apóstolo Paulo, agora depois de descrever a amargura de Deus, quando ele chega a esse momento em que ele nos chama a agir, ele não nos chama apenas a orar, mas a vigiar. E essas palavras têm peso, irmãos. É fácil, queridos, um soldado se revestir da amargura e dizer assim: bom, agora eu estou pronto. Faça o seu pior, Satanás. Eu vou sentar aqui no sofá e se Satanás aparecer com alguma tentação, eu estou vestindo a armadura de Deus? Não é assim que funciona? E o apóstolo Paulo está dizendo, não, não é assim que funciona. Quando a gente vai na piscina, o mais novinho, o segundo mais novinho, o Peter, ele precisa segurar alguma boia, alguma coisa para flutuar. E às vezes a gente veste ele até quando ele está fora da piscina, para que quando dá uma louca nele, ele pula nas águas, sem que a gente esteja por perto, ele consiga boiar ali. Não é assim que funciona a armadura de Deus. Não vestimos para que, olha, bom, se acontecer alguma coisa, eu estou pronto. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que você se veste com a verdade, o evangelho e a justiça, usando o capacete da salvação, com a espada do Espírito na sua frente, ainda assim é possível que uma das flechas infernais do diabo te atinja. Porque não basta a sua força. A sua fidelidade não depende da sua força. Você ainda é, quais são as palavras de Cristo? A sua carne ainda é fraco. Em outras palavras, discípulo, você é fraco, nós somos fracos. Essa armadura, ela não muda quem nós somos. Nós ainda caímos no pecado com muita facilidade. Portanto, vigiai e orai. Tudo que você é depende do seu Deus. E a oração, ela mostra isso. Ela confessa isso. O joelho ajoelhado, a boca em oração a Deus, confessa sim que, olha, eu creio, Senhor, mas ajude a minha incredulidade. Se depender de mim, não vou vencer. Se depender de mim, não vou confiar. Se depender de mim, se a minha salvação depende de mim, irmãos, a cada minuto é capaz que eu perco a minha salvação. Se depender de mim. Graças a Deus não depende de nós. E a oração é confessar isso. Senhor, eu não dependo de mim mesmo. Eu sozinho sou uma ovelha entregue aos lobos, vestindo uma armadura, sim, mas sozinho. Sozinho. Eu preciso
da sua obra em mim. Portanto, uma chamada à oração, na verdade, é o apóstolo Paulo nos chamando: soldado, não fique arrogante. Soldado, não pense que agora você consegue bater de frente com o próprio Satanás. Jesus está dizendo, através do escrito do apóstolo Paulo: cristão, você depende ainda do seu Salvador. E as suas orações devem confessar isso. Um segundo ponto. Diz ainda aqui no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O texto nos diz o que fazer e quando fazer. Em todo o tempo no Espírito. Orar no Espírito, na verdade, é desejar que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Esse não é o modelo que Cristo nos passou? Desejar que a vontade de Deus seja feita, não a nossa vontade. Por mais que a nossa vontade está ali, nós sabemos qual é a nossa vontade. E não tem nada errado em dizer: Senhor, na verdade eu trago aqui o meu desejo, eu trago aqui a minha petição, eu trago aqui a minha vontade, mas eu oro no Espírito. E o Espírito me ensina a submeter a minha vontade à tua. Portanto, seja feita a sua vontade e não a minha. Seja feita a sua vontade e não a minha. Oração no Espírito, para entender, imagina se tivesse escrito ali, oração de acordo com os homens, ou de acordo com a humanidade, ou de acordo com carne e o osso. A gente entenderia o que é isso. Porque somos homens, somos carne e osso. A gente sabe quais são as vontades de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de uma avó. Aqui ele está nos chamando a uma oração em que deseja um alvo que é além de nós. E é esse o papel do Espírito Santo. Fazer com que aquele que está em Cristo seja feito mais e mais como Jesus Cristo. Aliás, o nosso nome já diz. Nós somos conhecidos como cristãos, não apenas seguidores de Cristo, mas o que devia ser cópias de Cristo. A vontade de Cristo é a minha vontade, e o que ele deseja é que seja feita a vontade do Pai. Logo, eu também me submeto e desejo a vontade dele. Jesus Cristo nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso lá em Mateus 6. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Isso é orar no Espírito. Não há exemplo, não existe um melhor exemplo nas Santas Escrituras do que Jesus Cristo orando no Espírito. Jesus Cristo sendo parte da Santa Trindade, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele orando no Espírito com o seu Pai, uma conversa da Trindade ali. Não existe melhor exemplo do que esse. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, claro que oração não é mero ritual, é um relacionamento. É desejar que aquele Cristo que caminha conosco, que ele seja glorificado a todo momento, a todo dia. E por isso, a oração deve ser em todo tempo. Em todo momento, eu desejo que seja feito, que a vontade de Deus seja feita. Em todo momento, sem exceções. E o desejar do meu coração, aquilo que eu falo a Deus, que eu expresso ao meu Pai, expressa essa verdade. Irmãos, orando no Espírito, tem um ponto aqui, talvez você já teve essa experiência, quando você tem que entregar um relatório para o seu patrão, e aí você faz por dever, não por querer, ok?
não é nem certo nem errado. É o seu papel, você tem que entregar esse relatório. Só que você sabe que quem vai ouvir esse relatório vai estar te julgando com base naquilo que você entrega. Eu já tive essa experiência algumas vezes. E é difícil, porém necessário, faz parte do trabalho. Orar não é entregar um relatório para o chefe que nos olha com cara feio. Orar não é simplesmente dizer, eu preciso orar no Espírito. Então, Espírito, faça a tua vontade. Deus, cumpre o seu querer. Já que você manda em tudo mesmo, já que você é o chefão aqui mesmo, eu estou trazendo aqui a minha necessidade, mas eu sei que você vai acabar fazendo aquilo que te agrada, então cumpre o seu prazer. Não, irmãos. Oração é um canal de comunicação no campo de batalha, no qual a gente sabe que quem ouve do outro lado deseja nosso bem e tem cuidado de nós. Lá em 1 Pedro vai dizer isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas por que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade? Porque ele tem cuidado de vós. O seu olhar não é um olhar bravo, chato, no sentido de eu vou fazer a minha vontade independente do que você precisa ou achar melhor. O olhar de Deus é de amor para conosco. Eu quero o seu bem. Eu quero que você seja como meu filho. Eu quero que você cresça na imagem de Jesus Cristo. E por mais que esse remédio no qual você está tomando agora é amargo e dói, eu sei que isso vai te fazer mais e mais como Cristo. E isso glorificará meu nome, claro, mas isso trará a você aquilo que satisfaz, que é glorificar aquele que nos criou e reconhecer que somos amados pelo Deus que deu a sua vida por nós. Quem está ouvindo do outro lado pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você já teve aquela experiência amarga, terrível, de você estar falando no telefone e a pessoa do outro lado não está entendendo, ou pior, não quer entender. E você está ali expressando o porquê que o pacote não chegou, o rastreio disse, e a pessoa que está ouvindo do outro lado está fazendo o serviço de saque não por amor aos clientes. Não é serviço de amor pelos clientes. Mas atendimento ao cliente. Está fazendo só para receber o salário no final do mês. Você só escuta. Tá bom. Mas esse não é meu departamento. Anota aí o telefone. Aí você liga para o outro número. Então isso aqui não é. Manda um e-mail. Aí você manda um e-mail. Não. É num chat lá no meio da selva amazônica. E você está sempre indo, onde encontra alguém que pelo menos ouça a minha necessidade. Em oração, nunca caímos no saque de atendimento divino. Nunca. Deus ouve as nossas orações. Ele se importa com as nossas orações. E o apóstolo Paulo está dizendo: soldado, você vestiu a armadura? Muito bem. Agora senta aí, fecha o olho e ore. Fale com seu Deus. Vigiai em oração. Agora, terceiro e último ponto. Já vimos que vigiar e orar é um aviso solene. Essas palavras têm um certo peso. Segundo, nós vimos que devemos orar em todo o tempo no Espírito. E agora ainda, no versículo 18, vai dizer que nas nossas orações deve incluir súplica por todos os santos. Oração por todos os santos. Irmãos, o Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte, que não existe um capítulo da Bíblia que é mais importante do que a outro. Tá? Mas, se existisse, seria o João 17, João capítulo 17. E vocês podem ler esse capítulo depois, lá em casa. Eu te garanto, te prometo que será um consolo para a sua alma. Porque em João capítulo 17, Jesus não está falando com seus discípulos. Jesus está falando com seu Pai. E ele convida a gente a ouvir essa conversa, que é belíssima, é belíssima. Jesus, ele está orando, Pai,
guarde os teus filhos, guarda esses que eu amei, que eu salvei. Não deixa que eles se percam pelo caminho. E olha o que Jesus vai dizer nesta oração, lá em João capítulo 17. É o versículo 20. Não rogo somente por esses discípulos que estão me seguindo agora, mas também por aqueles que vierem, que ainda vão vir a crer em mim por intermédio da sua palavra. Irmãos, olha o peso dessas palavras. Jesus Cristo está dizendo: Pai, eu estou orando que o Senhor guarde os seus, não apenas esses que estão aqui comigo. Mas sabe, lá em 2024, a Igreja Batista Graça, o pessoal que está reunido lá, eu estou orando por eles também. Ele está intercedendo por todos os seus filhos. Nós estamos em João capítulo 17. Ele nos inclui ali. E aqui, quando o apóstolo Paulo vai dizer assim: soldado, o seu papel, a sua primeira e mais importante tarefa, orar e vigiar, não é só orar pelas suas necessidades, as necessidades da sua família, da sua igreja, da sua comunidade, da sua cidade, do seu povo. E ore por essas coisas. Mas não é só orar por eles, mas por todos os santos. Faça como Cristo. O que é que Cristo está fazendo agora, inclusive, neste exato momento? Paulo vai descrever lá em Romanos capítulo 8, quando ele vai dizer assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual, esse Cristo, veja bem, esse Cristo Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Onde está o seu Cristo? Zombavam as pessoas depois da ressurreição. Onde está o seu Cristo? E a resposta é, hoje, inclusive, a resposta é a mesma. Ele está sentado sobre o seu trono e ele intercede por mim. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: cristão, faça como Cristo. Interceda uns pelos outros. Ore por todos os santos. Queridos, eu preciso confessar aqui que essa é uma área no qual eu estou bastante fraco, eu tenho bastante fraqueza. Não que nas outras coisas da armadura de Deus eu tenho bastante força, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, olha, esse olhar do reino, aquele Archie Parrish, que eu comentei lá no início, ele inclusive escreveu um livro sobre oração. E ele vai detalhar a importância de oração que tem uma visão do reino. O que Deus está fazendo no nível global, no nível eternal. Ali no banco, irmãos, onde você está sentado, se Deus guardar esta igreja e esse templo, daqui 15, 20, 30, 40, 100 anos, se você não está mais sentado ali, ou talvez nem mais está vivo, terá outro santo sentado ali. Você já orou por ele? Hoje à noite, neste domingo, tem igrejas em países perseguidas. Domingo passado, inclusive, tiramos um tempo para conhecer histórias que cortam o coração da igreja perseguida. Agora mesmo há pessoas que estão se reunindo com medo, com receio, com lágrimas, com muita fé. Eles se reúnem em resposta às nossas orações. Eles estão se reunindo porque nós estamos orando por eles? Ou, puxa, o que o olho não vê, o coração não sente? E não só pensando na igreja perseguida, mas em outros países, pessoas que não ouviram, não falam português, nunca vão falar português, nunca vão conhecer alguém que fale o nosso idioma. Essas pessoas estão se reunindo e adorando ao único que vive hoje eternamente. Vamos orar por eles. O texto diz, o apóstolo Paulo está dizendo, você é um soldado agora. A sua missão, orar e vigiar, cuide da sua fé.
Cuide da sua vida. Cuidado que nem sempre a tentação vem como flecha. Às vezes vem como sobremesa envenenada. Aquela coisa que não te atinge porque você não viu, mas você aceitou e botou para dentro. Cuidado, vigiar. E ore não só pela sua alma, mas por todos os santos. Por todos os santos. Queridos, deste lado da eternidade, quantos irmãos já passaram para a eternidade? Já desfrutam a eternidade com Deus. A experiência deles é diferente. Deste lado da eternidade, nós temos uma oportunidade singular, que é orar pelos santos que nós não enxergamos. Porque no novo céus e na nova terra, quando nós estamos todos sentados ao redor da mesa, ainda haverá oração no sentido de conversar com Deus, mas nós vamos poder conhecer aquele irmão que é da igreja perseguida, que era da igreja perseguida. Nós vamos poder conhecer aquela pessoa que antes de nós sentava nesse banco, ou que depois de nós sentava nesse banco, ou que depois dos pastores veio outro pastor e aquele pastor ajudou outros jovens. Quem são esses outros? Lá nós vamos poder conhecê-los, mas nesta vida nós temos essa oportunidade, esse desafio de orar por quem nós não vemos. Nos importar por aqueles que o nosso olho não enxerga. Eu não conheço a história dele. Eu não conheço a vida dele. Eu não conheço as necessidades dele. Mas eu peço, Senhor Jesus Cristo, aumente sua fé. Aumente sua fé. Faça com que ele seja fiel. Claro que as orações que nosso sacerdote Jesus Cristo, ao interceder por nós, as orações que ele faz são muito mais belas. Mas ele nos convida a orar com ele no Espírito. Senhor Deus, esta noite tem uma igreja lá na Rússia que está se reunindo. A sua palavra está sendo pregada. Tem pessoas ali que estão quase ao ponto de chutar o balde e abandonar a fé. Eu sei que lá tem isso porque aqui tem isso. Senhor Deus, eu peço, através do seu Santo Espírito, esteja confortando, encorajando aquela alma. Que aquele pai não abandone a sua família. Que aquele jovem não abandone a fé. Não abra mão de anos e anos de crença em Cristo. Que ele não queira sentir vontade do pecado, o gosto do pecado. Que ele não seja atraído por esse mundo. Você já orou pelos seus futuros filhos ou futuros netos? Ou ainda, quando as crianças sobem aqui no domingo, você já orou pelas crianças das crianças da IBG? Isso não é loucura. Isso é ter um olhar do reino, de que Deus não está preso em 2024. O reino de Deus não começou com Daniel Gardner e não vai acabar com Daniel Gardner. Portanto, as orações do Daniel Gardner não podem lidar somente com necessidades reais do Daniel Gardner. Tem que ser além. Tem que ser além da minha família, além da minha igreja, além da minha comunidade, além dessa geração. Orar por todos os santos. Queria encerrar, então, esse estudo com uma palavra rápida de aplicação. Primeiro, as boas novas do Evangelho. Se você está aqui hoje à noite e você ainda não confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, eu tenho boas novas, boas notícias para você. E isto é, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, 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 Ele ouve orações de pecadores miseráveis. Ele ouve orações de pecadores miseráveis. Você não precisa chegar num patamar para ser digno a clamar aquele que te criou.
ajuda-me. Eu creio, mas ajude a minha incredulidade. Ou como a oração daqueles leprosos, ou daqueles cegos. Eu estou citando aqui 2 milagres que estão citados no Novo Testamento, onde eles dizem: Filho de Davi, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Que oração mais curta. Queridos, até hoje, nenhum pecador arrependido, nem um pecador arrependido foi negado por Jesus Cristo. Nenhum. E não vai ser hoje à noite que vai ter um. Jesus Cristo, ele ouve o clamar daquele que está naufragando, afogando nos seus pecados e confessa: eu estou tentando construir a minha vida sobre a areia, mas surpresa, não está dando certo. Eu preciso construir a minha vida sobre a rocha e a tua palavra é o fundamento da verdade. Eu preciso de ti, ó Senhor. Não que eu preciso mudar a minha vida ou a minha casa. Antes disso, eu preciso mudar a base, o fundamento, onde está sendo construído. E depois dá para viver a vida a qual o Senhor nos chama. Se você está aqui essa noite e você ainda não creu em Cristo, eu te digo, hoje à noite você pode orar e você será ouvido por Jesus Cristo. É a promessa das Escrituras. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pede e dar-se-vos-á. E você que já está em Cristo, você que está tentando vestir a armadura de Deus, você que está lidando com sérios desafios, seríssimos desafios, de segunda a sábado, e talvez domingo é o seu dia de antes de voltar à batalha de segunda a sábado. Você que está crendo em Cristo, você que está crendo em Cristo, nós estamos sim em uma batalha, mas a vitória dela já foi proferida. Cristo já venceu. Aquilo que nós fizemos hoje de manhã, que é tomar ceia, inclusive domingo que vem, no culto da noite, terá ceia. No próximo domingo, não domingo que vem. Obrigado, Vini. No terceiro domingo do mês, à noite terá ceia. Na ceia, nós fazemos isso até que ele venha. Porque quando ele vem, chega. Chega do corpo cansado, se esforçar mais uma vez, a encarar mais um dia, lidando com um mundo caído, corpos caídos, natureza caída, as flechas infernais do diabo. Chega quando Cristo voltar. Novos céus e nova terra. Não será simbolicamente que vamos ceiar juntos, será literalmente que vamos sentar ao redor da mesa e participar daquela banquete, onde com certeza haverá churrasco. Irmãos, se você está crendo em Cristo, aguente mais um pouco de tempo. Orai e vigiai. Orai e vigiai até que ele venha. Vamos orar? Senhor Deus, nós te glorificamos, porque na cruz de Cristo, você pediu perdão por aqueles que te crucificaram. E hoje nós somos perdoados. E hoje temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Ajuda-nos a não ficar sentados no sofá, esperando a volta. E sim, ajuda-nos a orar, a depender de Ti, em nome de Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.